Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil e no episódio de hoje vamos entender o que são as transações e como realizá-las de maneira correta e segura. Para quem está mais tempo no mercado, deve conhecer alguém, isso se você mesmo não foi o protagonista dessa história, que ao tentar transferir fundos para alguma carteira, acabou enviando para uma carteira diferente ou para uma rede que não havia suporte daquela criptomoeda. Ou ainda, suas moedas simplesmente sumiram e você não tem ideia de onde elas foram parar. Essas histórias são muito comuns entre os usuários do universo das criptomoedas. Algumas pessoas têm a sorte de as transações não se completarem e a transferência não ser concluída. Outros não têm tanta sorte e acabam gastando um pequeno valor antes de entender que cometeram algum erro e buscam estudar o que erraram. Mas quem não leva sorte nenhuma é quem gasta uma fortuna em uma dessas transações. Mas se você está iniciando seus estudos por aqui, não vai precisar de sorte para evitar qualquer gasto desnecessário por falta de conhecimento e cuidados. Antes de exemplificarmos como fazer uma transação de forma correta, vamos entendê-las e como elas funcionam em uma blockchain. Apesar dessa definição apresentar pequenas variações e peculiaridades em diferentes redes, de maneira geral, podemos tratá-las como uma mensagem assinada digitalmente, que pode transferir fundos ou ativar comandos, como contratos, por exemplo. Assim como no mundo físico, nós assinamos documentos para registrarmos que concordamos e reconhecemos a veracidade desse acordo. Nós já abordamos por aqui, na aula do tutorial de como comprar e armazenar criptomoedas com segurança, que uma carteira possui uma chave privada, um código que só o proprietário tem acesso. Em hipótese nenhuma, ele deve expô-la para alguém, sob a consequência de dar acesso e controle a todos os seus fundos. Essa chave é usada para assinar qualquer mensagem em uma blockchain, ou seja, enviar uma transação, garantindo que é o desejo do seu proprietário e que ela de fato aconteça. Se não houvesse essa forma de assinatura, hackers ou outros tipos de atacantes poderiam fraudar transações dizendo que a carteira A mandou fundos para a carteira B. Porém, se esse atacante não conhece a assinatura da carteira A, isso é, a sua chave privada, nenhum validador vai acreditar nessa informação. E uma vez que a chave privada não pode ser exposta, é necessário identificar essa carteira a partir de uma segunda chave, conhecida como chave pública, derivada da primeira. A chave pública é um código de onde se derivam todos os possíveis endereços de uma carteira, que são informados como remetentes e destinatários de uma transação. Além de conhecermos como as mensagens são assinadas, autenticadas e enviadas em uma blockchain, precisamos entender que cada blockchain é um ecossistema diferente um dos outros, pois tem funções e regras de funcionamentos próprias. São programadas de maneiras diferentes, com linguagens e estruturas diversas, para atender às complexidades exigidas por cada tipo de transação e validação necessária nessas redes. Para entender essa diferença, podemos citar que enquanto a rede do Bitcoin tem uma única função, que é a de transferir suas criptomoedas de um ponto a outro, as redes de contratos inteligentes, como a rede Ethereum, permitem, além desse tipo de transferência, também a criação de pools de liquidez, a criação de NFTs e a geração de diferentes tokens, uma espécie de criptomoeda dentro da própria rede, além de algumas outras funções. Enviar um NFT para a rede do Bitcoin vinda da rede Ethereum não fará o menor sentido para a blockchain do Bitcoin, que simplesmente não processará essa transação. Ela não identifica o que é uma NFT, e se a transação for completada, o ativo muito provavelmente se perderá. Além disso, os endereços e códigos como tokens são gerados por diferentes processos de criptografia e hash. Dessa forma, gerando códigos muitas vezes incompatíveis ou ilegíveis dentro de uma blockchain. Portanto, as blockchains são programadas para realizarem apenas transações internas. São verdadeiras ilhas
que não foram projetadas para se comunicar facilmente com as outras blockchains. Apesar disso, existem algumas formas de trocar ativos entre blockchains. A primeira possibilidade de conexão entre elas pode ser feita por meio das corretoras centralizadas. Você deve primeiro enviar os seus ativos para uma corretora. Para isso, é necessário encontrar no site da corretora a carteira dessa criptomoeda ou opção de depósito. Após isso, você deve procurar selecionar a rede de origem dos fundos a serem depositados. Redes diferentes vão oferecer diferentes endereços na maioria dos casos. Depois, é preciso copiar esses endereços e colar na sua carteira, ou ainda, utilizar a opção do QR Code. Muitos sites e aplicações apresentam essas ferramentas de copia e cola, além dos QR Codes, para facilitar essa digitação. Mas é sempre indicado verificar se os dados colados estão condizentes com o que foi copiado, para evitar problemas, como, por exemplo, em casos de programas maliciosos que podem ter sido instalados sem você perceber no seu computador, desviando seus fundos para outras carteiras. Para mostrar como enviar os fundos da sua carteira, eu vou usar como exemplo a MetaMask, mas a maioria das carteiras apresentam características muito similares. Para transferir, você pode clicar em Enviar, e depois disso, você deve colar ou inserir o endereço. Dando sequência, você deve inserir o valor a ser transferido, para então verificar o valor a ser cobrado da taxa de gas. Vale lembrar que durante o fim de semana e no final da noite, os valores costumam ser um pouco menores. Caso aprove esse valor, basta confirmar a transação e enviar as moedas utilizando as senhas e demais fatores de autenticação necessários da sua carteira. Após algum tempo dessa transação ter sido realizada, você receberá essas moedas na sua corretora. Então, para enviar para uma outra rede, você deve realizar um processo de saque. Ou, caso a corretora esteja em inglês, procure por withdraw. Você pode também trocar essa moeda por outra na corretora, desde que ambas sejam negociadas por ela. Observem que há taxas para a realização dos trades e para as transferências de depósitos e saques, e essas podem variar dependendo da rede e do uso das blockchains no momento do saque. Algumas moedas e redes ainda pedem algumas outras informações, como MIMO, tag, Digital ID, entre outros, que são números de identificações específicas de cada uma dessas redes. E se você está gostando do conteúdo e ele está te ajudando de alguma maneira, não se esquece de deixar o like para ajudar o canal, além de se inscrever e ativar o sininho para que você seja notificado sempre que postarmos alguma novidade. Em alguns casos, ao tentar enviar fundos para endereço de outra rede, a corretora consegue impedir que isso aconteça, quando o endereço não é reconhecido por uma rede. Porém, alguns erros não são possíveis de se impedir, como erros de digitação, por exemplo. É importante reparar que tanto no depósito quanto no saque, os fundos não ficam disponíveis imediatamente e podem levar de minutos até a hora para que isso aconteça. Isso porque, como na blockchain as relações não são intermediadas, as corretoras querem ter a máxima segurança de que aquelas transações são de fato irreversíveis. Isso acontece depois de alguns blocos serem adicionados na blockchain na frente do bloco com essa transação, devido ao fato de que para fraudar uma transação é preciso validar esse bloco fraudulento e todos os posteriores mais rapidamente que os outros validadores, e, portanto, quanto mais blocos na frente de uma transação, mais improvável é de fraudá-la ou de reverter esse bloco. Além disso, em situações muito raras, pode acontecer de dois mineradores produzirem um bloco juntos. E como a cadeia mais longa é a considerada verdadeira, a produção mais rápida do próximo bloco é que vai definir qual cadeia será continuada e qual será invalidada, deixando as transações registradas ali inválidas. Essas são algumas das situações bastante incomuns e praticamente impossíveis em que pode haver a reversão de uma transação. Daí vem a preocupação das corretoras centralizadas. Elas têm que se proteger, pois podem levar um grande prejuízo caso uma transação de grande valor seja perdida em um processo como esse.
Para aqueles que não desejam ter os seus fundos depositados em uma corretora centralizada, podem utilizar as pontes para transferir tokens entre diferentes blockchains. Elas são aplicações que travam um token em uma blockchain e o libera na outra. Porém, é preciso verificar se o token é compatível entre essas blockchains. Para isso, é possível utilizar sites como CoinGecko ou CoinMarketCap, que reúnem uma série de informações sobre cada token. Na parte de contratos, é possível ver em quais redes aquela moeda é compatível. A DAI, por exemplo, é uma stablecoin pareada ao dólar e apresenta diversas redes compatíveis. Para utilizar uma ponte, você pode consultar no site Apeboard quais pontes estão disponíveis entre cada blockchain que você deseja transacionar, podendo comparar algumas características, como as taxas e o tempo estimado para a transação acontecer. De maneira geral, funcionam bem parecidas umas com as outras. O primeiro passo é conectar a carteira no site dessa aplicação, mas tome cuidado, pois ao fazer isso, você estará fornecendo algumas autorizações. É importante conhecer a aplicação que está utilizando e verificar se o site é verdadeiro para não utilizar aplicações maliciosas. Recomendamos que sejam consultados o Twitter ou o Discord das aplicações para isso. Após isso, você deve preencher os dados da rede de origem e destino, além do valor a ser transferido. É preciso primeiro permitir o acesso dessa aplicação aos seus fundos. Então, você deve assinar a transação. Repare que na sua carteira vai aparecer o gas cobrado apenas na rede em que você está usando agora. Mas como a transação é entre redes, ela não será a única taxa cobrada. Algumas pontes pedem que você assine uma transação de claim, ou seja, o saque para a sua carteira, na outra rede, algum tempo depois de você ter assinado essa transação, onde será cobrada uma outra taxa. Outras pontes fazem a cobrança da segunda taxa e o depósito na sua carteira automaticamente após a interação com a rede de origem. Após um determinado período de tempo, os seus tokens estarão disponíveis para você na outra rede. O Bitcoin e o Ether não apresentam compatibilidade entre redes diferentes. Porém, para poder utilizá-los em outras redes, foram criados os tokens embrulhados, como o WETH e o WBTC, presentes em diferentes blockchains. Esses tokens representam um ativo que não é nativo em uma blockchain. A sua paridade é mantida por empresas ou aplicações descentralizadas que travam os tokens nativos na blockchain original e liberam os tokens representativos na outra blockchain, muito similar a uma ponte. Essa forma de integrar blockchains por corretoras centralizadas ou por pontes que são muito vulneráveis a ataques hackers estão longe de ser o ideal. Alguns projetos vêm tentando desenvolver camadas de interoperabilidade e outras formas de integrar várias blockchains, as chamadas camadas zero. Mas isso será um assunto para outro episódio. O mundo cripto apresenta muitas inovações, mas é preciso sempre estudar e entender o funcionamento dos seus mecanismos para evitar erros e dores de cabeças desnecessárias. Estamos em um momento de desenvolvimento dessa tecnologia. Em alguns pontos, a experiência do usuário final ainda não é a mais intuitiva e simples, por ainda ser algo muito novo. Portanto, é importante, se você pretende utilizar essas ferramentas, que estude para não ter prejuízos, além de testar primeiro com pequenas quantidades, entendendo o seu funcionamento e conceitos envolvidos nesse ambiente. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto,
o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui, entusiastas de NFTs se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.